Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou corrigir a discursiva da Cefaz DF aí 2019, esse concurso que teve esse edital em 2019, mas que a prova efetivamente aconteceu só no ano de 2021 por conta aí da pandemia, mas vou estar corrigindo aqui a questão 1, né, a questão dissertativa, e vou estar trazendo mais algumas novidades aqui sobre essa parte da discursiva que eu sei que aí é o maior medo de quem já estuda para concurso, né? E às vezes seleciona até qual concurso fazer, porque se tem discursiva, a pessoa já fica com o pé atrás. Mas antes disso, antes da gente começar, queria pedir aí para você se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like, é muito importante isso para mim, para eu continuar aqui trazendo muita novidade para você. Vou estar fazendo tudo com calma aqui para poder tirar aí o máximo de informação possível que eu posso te dar numa aula desse tipo, tá? Tanto na parte técnica como também na parte de construção da própria discursiva, de como a banca exige ali que você coloque essas informações, tá bom? Vamos começar então. Primeiro eu quero trazer aqui na telinha para vocês já o edital, tá? O edital da Cefaz DF aí 2019, porque nesse edital a gente vai extrair aí, pessoal, ó, é da SEEC DF, porque aqui é a Secretaria de Economia do Distrito Federal. E dentro desse edital, que foi aí ó, no modelo CESP, SEBRASP, certo ou errado, mas que para hoje aqui a gente vai discutir mais sobre a questão da discursiva, eu quero mostrar para vocês alguns detalhes, tá? E aí a primeira coisa que eu quero trazer, e aí eu vou descendo aqui, daqui a pouco eu vou chegar lá, é a parte da discursiva, como é que veio ali, o que, que vai ter nessa discursiva, tá? E dentro desse edital aqui, a gente teve 3 discursivas, na verdade, né, de cobrança, e que iria ser cobrada ali a parte de conhecimentos específicos, tá? Nessa parte de conhecimentos específicos, que tá na nossa tabelinha aqui, vem a explicação de como é que vinha essa discursiva. Ó, nessa discursiva, que é a P3, ela cobrou aqui uma dissertação de até 60 linhas, e 2 questões de 20 linhas cada, tá? Só que essas 3 questões, que é uma dissertação e 2 questões, e na prática vai ser a mesma coisa, é o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, poderia ser cobrada a disciplina de auditoria fiscal do ICMS e do ISS, tá? Aqui que é competência cumulativa no Distrito Federal, né? Então a gente tem ali os impostos estaduais e municipais, então abarcava, né, esses 2 tipos de conteúdo. Normalmente no estado a gente só vai ter ali o ICMS, em termos de imposto assim muito relevante, tá? Mas aqui colocou-se, né, que poderia ser uma de auditoria fiscal e poderia ser de contabilidade geral ou contabilidade de custos, poderia ser de direito financeiro, direito tributário ou da própria legislação tributária do Distrito Federal. No caso da questão que a gente vai estar tratando hoje, ela foi mais voltada para uma questão de direito tributário, tá? Tiveram mais 2 questões, né, que aí envolveram outros conhecimentos, mas essa em especial, a de hoje, que seria essa questão aqui, ó, de dissertação de 60 linhas, ela foi de direito tributário puro e simples. Tá? Então só com conhecimento de direito tributário você conseguiria acertar ela. E eu vou chegar nesse ponto lá. Mas mostrei aqui o edital para vocês porque a gente tem, na prática, 4 tipos de questões discursivas. A primeira delas, vou até aproveitar a paginazinhas aqui, ó. A primeira delas é a nossa redação. Essa redação, pessoal, é aquela que a gente faz ali na época de colégio, que colocava assim, né? Discuta sobre a segurança pública no país. Ou então o tema vem ali, né? As transformações da inteligência artificial aplicadas a processos judiciais. Então existem, né, temas já pré-prontos que você vai dissertar acerca deles, que aí pode ser uma argumentação, uma exposição, mas vai sair muita resposta de onde? Do seu raciocínio, tá? E é importante eu fazer essa diferenciação, porque quando a gente está falando desse tipo de redação, não existe uma resposta padronizada, digamos assim, né? A banca quer que você traga argumentos que concretizem ali situações de problema, ou então vantagens, desvantagens, consequências, causas daquilo que você vai tratar naquele tema. Então essa é esse é o primeiro tipo de discursiva que existe, tá? E aí trazendo para a telinha aqui de novo, eu vou trazer o segundo tipo, que seria uma peça técnica.
o que seria uma peça técnica, tá? Eu já estou trazendo aqui os dois modelos que não vão ser os que a gente está tratando, só para dar uma explicação geral. Quando a gente vem para uma peça técnica, você tem perguntas e respostas que você tem que fazer ali, né, responder elas dentro desse modelo de peça, que tem um modelo pré-pronto. Então você traz ali uma narrativa, faz um relatório, certo? Antes de dar a resposta propriamente dita. Então, porque você traz a explicação toda daquilo que está acontecendo no problema. Então, normalmente a questão ela vai trazer ali um problema, um estudo de caso, alguma situação com personagens em geral, e a partir daí você vai montar um mini relatório que é como se fosse o seguinte: tudo que você me contou aqui eu só vou colocar aqui nesse relatório o que realmente importa. Então eu conto a história toda de forma mais sucinta nesse relatório e depois eu passo para a resposta, né, propriamente dita de cada uma das quisitações, da quisitação como um todo que teve ali, perguntas que você tinha que trazer a resposta com base na lei. Então você vai fazer uma aplicação direta da lei, só que vai trazer numa forma pré-determinada, né? E colocar ali cabeçalho, relatório, chegar ali às suas conclusões e dar os encaminhamentos. Isso seria uma peça técnica, tá? Que não é nenhuma das duas que vão estar caindo nessa prova da Cefaz DF aqui 2019, tá? Voltando para a telinha, nós temos mais 3 tipos, que aí eu vou trazer aqui o terceiro tipo, que seria um estudo de caso, certo? E aí o estudo de caso é aquele tipo de questão que vem com uma narrativa. Então vem ali com o Humberto Pimpão, o Lucas Danadão, o Matheus Traquino, né? Que tá fazendo alguma coisa ali que normalmente é errada, né? Para justamente você contra-argumentar o que ele tá fazendo para ver se qual seria a solução aplicada. Então eu posso trazer um caso ali, né, de um personagem que tá com um caminhão, né, cheio de mercadorias e tá transitando aqui dentro do Distrito Federal. E aí ele é abordado pelo auditor fiscal e, por exemplo, que ele pediu uma nota fiscal e o contribuinte disse que não tinha essa nota fiscal. Qual é o procedimento a ser adotado nesse caso? Então você vai fazer esse estudo de caso, fazer a determinação do que a legislação local pede que você aplique. Então veja que tem um estudo de caso, tem uma narrativa por trás disso. Então esse seria, né, o terceiro tipo ali de discursiva que poderia cair na sua prova. E eu já posso dizer que esse estudo de caso seria possível ser cobrado nessa prova do jeito que veio ali essa informação sobre a discursiva. E aí eu vou trazer o último caso, que ele é bem semelhante à questão do estudo de caso, mas que é uma questão discursiva mesmo, propriamente dita. Por que eu boto como questão discursiva? E olha, isso daqui é só uma, como é que chama? Nomenclaturas, né? Uma divisão que eu fiz de gênero e espécie para poder te ajudar, né, a você entender o todo, né, sobre a discursiva. E aí essa questão discursiva, o que eu quero dizer é que isso daqui é o que criei, tá? Não é algo que está na doutrina, né, que está nos conhecimentos gerais aí sobre discursiva no mercado. São nomenclaturas que eu criei para poder te ajudar nessa subdivisão. E aí trazendo para a telinha essa questão discursiva seria o seguinte: eu te perguntar coisas, né, sem uma narrativa, né, sem ali um personagem, mas te perguntar de forma direta. Por exemplo, quais são as modalidades de licitação. Então, se eu te perguntar isso, você vai se basear onde isso? Na 14133 de 2021, que é a lei de licitações. Então, você vai me dizer quais são as modalidades. Então, veja que eu não precisei interpretar um estudo de caso, uma situação para poder aplicar a um caso concreto. Eu simplesmente peguei, né, o que está escrito na lei e usei como resposta. Então, quando você faz isso, eu classifiquei isso como uma questão discursiva pura e simples. Então, se eu te pedisse aqui quais são as espécies de suspensão do crédito tributário, seria ali você se basear no CTN, e aí nesse caso você estaria diante de uma questão discursiva. Beleza, pessoal? Voltando para a tela, essas questões que estão aqui, certo? Para a prova P3 aqui de 2019 da Cefaz DF, é justamente para você fazer desses dois tipos aqui embaixo, tipo 3 e tipo 4, certo? Então, você vai ou interpretar uma situação, problema, para explicar um estudo de caso e dar o resultado que deveria ser aplicado, ou você vai ter uma questão discursiva que vai só dar ali um encaminhamento com relação ao que a doutrina pensa sobre determinado assunto, ou então explicar o que está escrito dentro da lei para a questão que foi posta ali para você. Então, só com a lei você já resolveria o problema. Beleza até aqui?
Show. Passamos agora esse recorte do que tinha no edital e vamos para o caso concreto, que foi o que aconteceu na Cefaz DF 2019, que a prova aconteceu no dia 4 de julho aí de 2021. Foi a minha prova, tá? E aí, se a gente passar aqui para esse PDF da discursiva, nós temos aqui a questão. E essa questão, olha, questão dissertativa, tá? Lembra que na prova tinham lá duas questões de até 20 linhas e tinha uma dissertação de até 60 linhas, não foi isso que tinha escrito lá? Pois bem, aqui, galera, a questão, ela começa aqui, ó, a dissertação, ela começa aqui em cima, só tem informações gerais de como é que vai ser a divisão da pontuação, né, da questão discursiva e também das questões de até 20 linhas, mas eu quero te mostrar que na prática, essa questão dissertativa, ela foi respondida e deve ser respondida igualzinha uma questão discursiva de 20 linhas e das duas de 20 linhas que tem nessa prova também. Então, na prática, você não precisa se preocupar com essa nomenclatura que vem ali no edital de dizer que é uma dissertação de 60 e duas questões de 20, porque na verdade as duas vocês vão responder da mesma forma, tá? Beleza, dito isso, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho aqui para vocês conseguirem ler melhor. Então, vamos ver o que veio escrito aqui na sua questão, tá? Com base nos dispositivos normativos aplicáveis, certo? Deixa eu ver aqui, que não está escrevendo. Redija um texto dissertativo esclarecendo de forma fundamentada, se é possível, a concessão de remissão, isenção e anistia ao crédito tributário que decorra da prática de um crime. Isso daqui é o primeiro subitem dessa questão dissertativa. Já temos um. Em seu texto, diferencie remissão, isenção e anistia. Então, nós temos uma segunda pergunta. E, por último, discorra sobre o princípio non olé e sua aplicação ao crédito tributário que decorra da prática de um crime. Eu posso dizer aqui que eu tenho mais um item aqui, que é falar sobre o non olé. E posso dizer que temos mais um aqui, que é um quarto subitem para você falar sobre a aplicação a um caso de crédito tributário que decorra da prática de um crime. Deixa eu ver se eu consigo só ampliar um pouquinho mais aqui para vocês verem, ó. Então, nós temos 4 coisas para serem respondidas. Quando eu estou diante de uma questão de prova, eu já faço essa subdivisão aqui, tá? E aí, pessoal, se vocês quiserem na hora da prova, eu até acho uma boa você pegar e botar, por exemplo, aqui, ó, item 1. É possível a concessão de remissão, isenção e anistia do crédito tributário que decorra da prática de crime? Eu vou te dizer que eu lembrei lá, que tinha escrito no CTN, que se a gente estiver falando de remissão e estiver falando de isenção, você não tem impedimento de acordo com o CTN para a aplicação, certo? Desse tipo de extinção e exclusão do crédito para algo que seja fruto de crime. Então, isso daqui seria a resposta, sim. Você pode. Agora, se você estiver falando da anistia, que é uma espécie de exclusão do crédito tributário, de acordo com o CTN, você não pode fazer essa concessão, né, de anistia para algo que seja que decorra ali da prática de um crime, tá? Para você conceder isso, né, por meio de lei, tá? Tem que ser por meio de lei. E aí a gente passa para o segundo ponto. Isso aqui é um resumo que eu faria na prova, tá? Tô escrevendo grande aí, talvez não dê espaço para tudo, mas vamos lá. No item 2, ele fala aqui para você diferenciar remissão, certo? Isenção e anistia. Quando você escrever isso aqui, eu já acho que seria uma boa você fazer o seguinte. A remissão é uma hipótese de extinção do crédito tributário. Já a isenção e a anistia é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Então, vocês já estão vendo aqui que eu posso fazer, por exemplo, que foi o que eu fiz na minha prova, que é classificar a remissão como hipótese de extinção e colocar a anistia e a isenção como hipótese de exclusão. Então nós já temos aí uma diferenciação por conta de classificação. Só que além disso, a gente tem coisas que são também em comum para essas 3 espécies aí de extinção e exclusão, que é o seguinte: quando a gente fala de remissão, a gente está falando
que houve a constituição do crédito tributário por meio do lançamento e por uma questão legislativa, né, o legislador resolveu fazer essa extinção do crédito. Já com relação à isenção e à anistia, não ocorre, né, a questão do lançamento, porque existe uma hipótese, uma legislação que não permite que você faça o lançamento de, no caso, quando for o caso de isenção, de um imposto, né, algum tributo mesmo, e quando você estiver falando da anistia, a gente está falando de alguma penalidade. Então, quando vocês estiverem escrevendo, ó, a gente está falando aqui de penalidade, para o caso da anistia, e quando a gente estiver falando de remissão e isenção, aí a gente está falando mesmo de tributo, tá? Então, quando vocês fizerem essa diferença, né, é bom vocês fazerem essas explicações, e veja que eu estou fazendo o contexto geral para depois passar isso para o papel. E aí você pode colocar, né, que em ambos os casos aqui todos ocorre o fato gerador, né, nos 3 casos, só que no de cima a gente tem o lançamento, né, que é o da remissão, mas nesse daqui de baixo a gente não tem lançamento para nenhum dos dois. Beleza? Então façam esses esqueminhas aqui que ajudam muito na hora de você escrever. Não esqueçam que a gente ainda tem mais coisas para responder. No item 3 a gente tem que falar do princípio non olé. Cara, quando for falar do non olé, a gente está falando daquela situação do Vespasiano, né, que falou sobre os mictórios públicos com o filho, né, falando que o dinheiro não cheira, não tem cheiro, né? Então, seria interessante você contar essa história. Então, você colocar aqui, ó, o Vespasiano, tá? Colocar aqui a questão dos mictórios públicos, colocar aqui também, deixa eu ver o que mais, a questão de que as pessoas falavam, né, esse não tem cheiro, que é a questão dele ter pego uma moeda, né, dentro do mictório e ter falado, ó, estão pagando aqui, estão dizendo que a cidade está fedendo, né, porque ele falava, né, que o princípio non olé, ele traduz aquela situação de que ele instituiu uma taxa para poder utilizar o mictório público e as pessoas estavam falando que a cidade estava com mau cheiro, né, fazendo alusão aos mictórios e que ele não deveria cobrar por esse fato. Né, e aí acabou que são palavras-chave, digamos assim, da situação que aconteceu. Então, vai pegando e fazendo um esqueminha assim que vai ficar legal. E por último, você pegar aqui uma aplicação no caso de crédito tributário que decorra da prática de crime, né? Uma aplicação a isso. Que aí, pessoal, vocês podem utilizar a questão lá de um agiota, tá? Então você pode botar aqui o agiota, ou você pode falar sobre alguma outra situação, né, que envolva, né, uma prática de crime e essa questão do princípio non olé. Tá? Então aqui é você pegar, ó, um exemplo de situação. Estamos agora com tudo armado aqui para a gente poder partir para a parte escrita, certo? Então, vimos o edital, vimos como é que veio a questão, fizemos a separação do que foi perguntado, que você vai ter que dar 4 explicações e agora eu vou passar para o que você poderia ter respondido para essa prova e fazer um comparativo ali que vocês vão gostar. Partindo agora para o que você tinha que ter respondido, eu vou trazer aqui uma resolução dos apóstolos, tá? Que aqui ó, o professor Lucas, o professor Humberto e eu fizemos. E aí, para essa questão, né, a gente trouxe aqui uma resposta extremamente completa que, pô, é lógico que quando você estiver escrevendo, a gente não espera que você vá escrever tudo que está aqui. Mas aqui seria uma resposta extremamente completa, tá? E aí, no item 1, foi colocado aqui as diferenças de remissão, isenção e anistia. Espera aí. Vamos para baixo. Aqui. Diferenças entre remissão, isenção e anistia. E aí, nessas diferenças, olha o que a gente colocou. A isenção e a anistia são hipóteses de exclusão do crédito tributário, previstas ali nos incisos, né, do CTN. Não precisa você colocar um inciso, tá? Só se você lembrar. Se você lembrar e tiver certeza, coloque. Porque, inclusive, nessa mesma prova, em outra questão, exigiu que fosse colocado o artigo, mas não é uma praxe fazer isso, tá? Mas eu recomendo você fazer o quê? Colocar que é uma hipótese de exclusão conforme o CTN. Já a remissão é uma hipótese de extinção do crédito, também prevista onde? No CTN.
Beleza até aqui? Show! Nesse contexto, a anistia se refere à exclusão do crédito de infrações à legislação tributária que tenham sido cometidas antes da legislação que a concede. Ou seja, né, aquela questão, né, de você não ter o lançamento, né? Você fica impedido de lançar, né, essa penalidade, digamos assim, por conta dessa infração, por uma questão legislativa. Por outro lado, a isenção refere-se a afastamento de efeitos de norma impositiva de um tributo, ou seja, uma obrigação principal de pagar. Pode-se dizer, portanto, que a isenção afasta apenas o pagamento de tributo, enquanto a anistia exclui o pagamento da sanção. Sacaram aí que a gente classificou a anistia e a isenção como a hipótese de exclusão e determinou ali a questão de você, por uma opção legislativa, fazer a diferenciação de algo que era pagamento de tributo e o outro pagamento de uma infração. Por sua vez, remissão e isenção têm como fato em comum, né, que ambas alcançam o tributo devido, ou seja, não fala de penalidade. Dessa forma, a diferença dos dois institutos é que na remissão, no lugar de excluir, ela extingue o crédito tributário, que foi regularmente constituído, mas é perdoado por razões de política fiscal. Então, ocorreu o lançamento do crédito tributário, mas aí o legislador resolveu excluir. Ademais, a remissão é autorizada por lei e dada por despacho fundamentado, em razão, por exemplo, da situação econômica do sujeito passivo ou diminuta importância do crédito tributário. Então tem algumas hipóteses lá dentro do CTN que você pode colocar ali para esse tipo de situação, mas sempre por lei, que é outro fato importante, outra palavra-chave que tem que estar presente no seu texto. Então a isenção, por sua vez, consiste na dispensa da exigência do tributo em relação a determinada pessoa ou situação, sem necessidade de um despacho fundamentado à luz do caso concreto, quando se tratar de isenção dada em caráter geral, que ainda tem isso. Pode ser uma isenção em caráter geral, tá? Mas existem outros tipos, né, de isenção, tá? Mais específicas. E aí, ela é definida em lei específica. Por outro lado, cabe destacar que a isenção pode ainda ocorrer mediante despacho fundamentado quando não concedido em caráter geral, ou seja, aquele caso que é específico, tá? Além disso, outro ponto de distinção é que na remissão o tributo, ainda que legalmente exigível e corretamente constituído, ou seja, houve o lançamento, é perdoado mediante peculiaridades do caso concreto. A isenção, por sua vez, dispensa a própria constituição do crédito tributário, ou seja, não tem um lançamento. Perfeito até aqui? Percebam que o que está escrito aqui é justamente as diferenças que a gente estava colocando, ó, naquele arremate que eu fiz anteriormente. Sacaram aí? De start, a diferença entre remissão e anistia é bastante clara, pois a remissão se refere apenas à obrigação principal, relativa ao pagamento do tributo, enquanto a anistia se refere à exclusão do crédito tributário decorrente o quê? De infrações. Ademais, outra diferença da remissão somente pode ser dada por despacho fundamentado da autoridade, ao passo que a anistia só em caráter geral ou por despacho fundamentado. Galera, vocês perceberam aqui que ele fez aqui exatamente o que a gente colocou lá de diferenças para o primeiro quesito. Não foi isso? Pronto. Aqui faltou colocar lá aquela parte do item que foi anulado, né? Que é aquele da possibilidade de concessão, remissão e anistia. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? Que ainda teve isso daí nessa prova, que é importante. Vamos para o princípio no olé, que eu vou explicar para vocês como é que você deveria fazer mesmo essa resposta. Para o princípio no olé, né? Pegou ali para aplicação no caso concreto, né? Que decorra da prática de um crime. Veja que aqui nesse item 2 já juntou duas coisas, que era o item 3 e 4 lá na nossa pauta, que eu separei em 4 pontos, então seria o item 3 e 4. Em relação ao princípio no olé, historicamente ele é atribuído ao diálogo entre o imperador Vespasiano e seu filho Tito, acerca da tributação no uso de banheiros públicos ou mictórios públicos, tá? Que advém da expressão latina de que o dinheiro não tem cheiro, ou seja, o tributo é devido independentemente da sua origem, e pasmem, é isso aí mesmo. Se está decidido que vai cobrar aquilo ali, meu amigo, não importa, né? Se causou mau cheiro na cidade ou se as pessoas não gostaram. Se o parlamento decidiu, está decidido.
caso dele aqui, ele era o imperador, então tem esse aspecto aí a ser levado em consideração, mas não entrando na problemática aí de tipos, né, de ter o Estado, né, monarquia e império e afins, né, ficou decidido que ia cobrar é isso aí e ponto final. E aí nesse sentido, né, foi adotado lá pelo artigo 118 do CTN que a definição legal do fato gerador deve ser interpretada sem considerar a validade jurídica dos atos praticados pelo contribuinte, ou seja, condutas criminosas podem gerar validamente uma obrigação tributária, se estiverem previstas em uma hipótese de incidência na lei. Um exemplo disso seria um agiota, que mesmo emprestando um dinheiro em desobediência às regras do sistema financeiro, né, porque ele não poderia fazer isso, afinal ele teria que ter tributação sobre aquilo, né, teria que ter alguns regramentos que ele teria que obedecer, você poderia cobrar os impostos recorrentes dessa operação aí que ele faz. Logo, a prática de um crime pode sim dar origem a um crédito tributário, gerando a obrigação de pagar tributo. Por outro lado, uma conduta criminosa também pode implicar uma infração à legislação tributária, hipótese que também poderia gerar um crédito tributário, convertendo-se em obrigação principal, que é aquilo lá do CTN, né? Converte-se em obrigação principal, caso não sejam observadas ali, né, e cometidas infrações sobre algum, por exemplo, uma desobediência à obrigação acessória, que vai se converter em principal no formato de infração ao crédito, né, à legislação. A questão, né, seria saber se nesse caso poderia ser aplicada isenção, remissão e anistia. Então perceba que aqui você deu um exemplo que foi a questão do agiota, que foi o item 4 lá, né, da nossa organização, e explicou o princípio no Olé, que fala ali sobre o Vespasiano com o filho Tito, né, e a questão lá dos mictórios ou banheiros públicos lá. Vamos agora para a parte mais complexa, né, dessa questão, porque ela deu pano para manga, tanto é que muitos candidatos entraram com recurso, né, e conseguiram fazer uma anulação, porque realmente, né, você colocar ali que você pode fazer uma isenção, pode colocar ali que você pode fazer uma remissão sobre algo que é fruto de crime, é no mínimo contestável, mesmo não previsto na legislação, mas tem uma moralidade, tem o que o STF também pensa. E aqui no DF, pessoal, a gente tem uma legislação, né, sobre concursos que, se não for um caso incontroverso, ou seja, não é passível mais de discussão, ou então que tá naquela celeuma ali para ser resolvido, é melhor a banca ser mais direta ali e dizer, ó, tá sedimentado o conhecimento, a decisão aqui de que pode ou que não pode. Mas não é o caso porque existem diversas situações que o STF já julgou que é improcedente, né, imoral você fazer isso, beleza? Apesar de que no CTN realmente só tem escrito lá que só a anistia que não pode. Porque também em nenhum lugar está dizendo que não pode. Só para a anistia que não pode. Então aí você chega a essa conclusão. Então o esclarecimento com fundamentação quanto à possibilidade, né, de remissão, anistia e isenção ao crédito tributário que decorra da prática de crime. E aí teve aqui o recurso, né, que eu acho que foi o Lucas que fez esse recurso aqui e que acabou conseguindo. Tá? Justamente por conta dessa correção das provas aqui que está prevista na nossa lei, que é um caso que, né, como eu falei, tem essa questão da moralidade. E aí acabaria a questão, porque como esse caso foi anulado, essa questão foi anulada, né, acaba que você não teria a resposta pra você dar, você ganharia o ponto cheio. Vou voltar aqui agora porque eu quero mostrar outra coisa para vocês, tá? Deixa eu me botar na telinha principal, porque eu quero trazer o padrão de resposta da banca, porque isso aqui é muito importante, porque tem duas coisas aqui para a gente entender. A primeira é que o Sebrasp, ele te entrega, e isso é importante você saber, tá? Quando você está escrevendo uma prova, uma discursiva, a banca examinadora ela não te traz ali a resposta dentro das 60 linhas que ela gostaria que você respondesse. Ela traz aqui um mega texto, que é, sei lá, quantas linhas ela quiser botar. E ela quer que você escreva ali os pontos-chave do que ela colocou ali para você responder, certo? E é o que eu vou trazer na telinha para vocês agora, para vocês entenderem. Esse aqui, pessoal, é o padrão definitivo. Só que como é que funciona uma prova de concurso do Sebrasp? De discursiva. Presta atenção nisso. Quando você termina a prova discursiva, né, e às vezes ela tá junto com a objetiva, que vai ser o caso da próxima prova da Cefaz DF aqui, 2026, você recebe um padrão preliminar do que a banca esperava que você escrevesse. Contra esse padrão preliminar,
você pode fazer um recurso contra o padrão preliminar. Então você pode contestar a resposta que a banca deu sobre as perguntas que ela fez. Diferentemente de qualquer outra banca como FCC e FGV, que não permite que você conteste a resposta que ela deu na discursiva. Então nesse ponto o Sebrasp ele é muito bom, porque ele te possibilita fazer dois recursos. O primeiro é contra esse padrão preliminar, e aí ele, dias depois, certo? Ele te entrega o padrão definitivo, ou seja, ele julgou os recursos que você fez contra o padrão preliminar. E com esse padrão definitivo, ele faz o cara crachar com o que tu escreveu na sua discursiva. Então você teve a possibilidade de contestar a resposta dela de padrão. Congelou para o padrão definitivo, aí é só agora que ela pega a tua prova e compara com esse padrão definitivo. E agora entra o próximo recurso, que é contra o que está no padrão definitivo e o quanto ela pesou a mão na sua prova e nessa comparação. Porque já está definido qual é o padrão definitivo. Só que nessa comparação ela ainda pode errar. Ou ela pode ser injusta. E aí abre-se um outro prazo para recurso, agora de contestação, face a face. Entendeu aí agora a pegada? E só agora envolve o seu recurso contra o que você escreveu na sua prova. O do contrário, que seria esse padrão preliminar. E aí veja que, por exemplo, o Sebrasp aqui, quando ela colocou essa parte em vermelho, certo? É porque algum candidato pediu para simplesmente o Sebrasp colocar essa parte em vermelho no padrão definitivo. Então você pode contestar para modificar, pode colocar para excluir texto, e pode, que aí seria anulação, e pode também pedir para adicionar texto no padrão definitivo. Sacou? E aí você vai ter que ser astuto, né? Porque você tem que lembrar o que você escreveu na prova, ter feito contra o padrão preliminar para poder fazer esse acréscimo, decréscimo ou mudança. Beleza? Show! E aí, essa é a parte que foi inserida. E aí, galera, veja que o item 3 aqui do que foi perguntado, ó, quanto à possibilidade de concessão, remissão e anistia ao crédito tributário que decorra a prática de crime. Olha o que está acontecendo aqui. Passou, né? Eu acho que o chama taxado, né? Que fala. Que aí ele passou uma linha aqui dizendo, ó, está desconsiderado tudo isso daqui dentro do padrão definitivo. Então no preliminar tinha e simplesmente cancelou porque foi julgado um recurso para anulação desse item da prova discursiva. E aí todo mundo ganhou o ponto. Olha o que está escrito aqui embaixo. O quesito 2.3 foi anulado e a pontuação correspondente a esse quesito foi atribuída a todos os candidatos, exceto, né, aquela galera que deixou em branco. Então, amigão, quem escreveu qualquer coisa nessa discursiva ganhou essa pontuação do item 3, que é da aplicação lá ao caso de crime. Deixa eu só voltar aqui, só a título de curiosidade para vocês, que o que a banca tinha escrito e que, tipo, eu até fui na onda dela também, né, como resposta por conta do CTN, tá escrito aqui, ó, em relação à remissão e à isenção, deixa eu fazer com o vermelho aqui, né? Não há regra geral no CTN para remissão e para isenção, que vede a sua concessão ao caso de tributo devido pela prática de crime. Ou seja, isenção e remissão pode, porque não existe nenhuma regra no CTN que faça esse impedimento. Então você pode conceder isenção e remissão para o caso de fruto de crime. Aí, continua, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Remissão. Aqui. O CTN contém, contudo, uma previsão diferente para a hipótese de anistia. Isso porque no inciso 1 lá do artigo 180, veda expressamente que se conceda anistia aos atos qualificados em lei como crime. Ou seja, anistia não pode de acordo com o CTN. Remissão e isenção, não há regra que impossibilite no CTN. Então, na prática, você pode colocar esses dois casos. Contudo, por conta dos recursos dos candidatos, a banca entendeu que era um caso que não era um entendimento sedimentado e que o STF já havia decidido diversas vezes pela impossibilidade desses dois institutos também não poderem ser utilizados pela prática de crime. E aí, meu amigão, ó, pontuação máxima para todo mundo nesse item, para essa questão de quem não deixou a dissertação em branco.
Vamos só dar uma olhadinha aqui embaixo mais uma coisa. Ó, no Sebrasp, né, ele divide os quesitos por conceitos. Então, eu pego aqui, por exemplo, vamos supor que esse primeiro item, né, esse 2.1, ele tivesse sido avaliado em 5 pontos. Como a banca botou 5 conceitos na escala, cada conceito, se eu dividir 5 por 5, você vai ganhar 1 ponto para cada conceito. Então vamos supor que eu peguei no item 2.1 e eu conceituei e diferenciei apenas 2 institutos. Por exemplo, isenção e remissão. E esqueci de falar da anistia. O que vai acontecer? Eu vou ganhar aqui 1 ponto vezes 3, que é o conceito, 3 pontos para esse primeiro item. Beleza? Já no quesito 2.2, vamos supor, e eu estou fazendo isso só para a título de você entender como é a jogada. Vamos supor que nesse item valesse 6 pontos. Se ele vale 6 pontos e tem 3 conceitos, você divide por 3. Cada conceito que você for colocado, você vai ganhar 2 pontos. Então, se você, por exemplo, não discorreu sobre o princípio no OLE e respondeu que ele não se aplica à situação em apreço, você vai tirar nota 0. Se você conceituou corretamente o princípio no OLE, mas não aplicou ao caso concreto ou não indicou o seu fundamento legal, você vai ganhar o conceito 2, e nesse conceito 2 você vai ganhar, no caso, 4 pontos nesse meu exemplo. Beleza? E vamos supor que nesse item 3 aqui, né, só para fazer uma conta de padaria, 5 com 6 dá 11, vamos supor que ele valia 9 pontos. Esse aqui você ganhou a pontuação cheia se você escreveu alguma coisa na sua prova. Então já te adianto logo, nunca deixe em branco, porque se você tiver uma anulação, você ganha a pontuação daquela questão. Então nunca, nunca, nunca deixe em branco, porque se você escreveu alguma coisa que faz sentido, e eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você escreveu lá sobre isenção, remissão e anistia alguma coisa, você sabia, escreva. Por mais que os outros subitens você não entenda muito, não saiba que o princípio não é, mas você já estaria ganhando aí, ó, a pontuação desse item 2.3 aí da prova. Beleza? É isso, não tenho como perguntar se ficou alguma dúvida, porque estamos aqui longe, né? Estamos offline, digamos assim, mas quero dizer que uma prova discursiva, você precisa de conhecimento das objetivas, e se você se esforçar, você consegue escrever muito bem uma discursiva na sua prova, se você começar a escrever a partir mesmo de quando o edital sair. Dá tempo. Agora, o que você não pode fazer é estudar discursiva sem ter conhecimento específico, porque as perguntas que eu vou te fazer, se você não souber responder nada, né, nem o conceito de tributo, nem... Então, assim, você ainda não está preparado para fazer provas em geral. Mas se você já é uma pessoa que está conseguindo ir bem na objetiva e está com medo só da discursiva, certamente você já tem conhecimento nas objetivas. E se você tem conhecimento na objetiva, alguma coisa que eu te perguntar você vai saber responder. Confia nisso, que eu tenho certeza que você sabe sim. E aí só precisa destravar a mão para poder saber como se posicionar na hora da prova, principalmente fazer aquele ajuste que eu mostrei para vocês ali, que seria um rascunho inteligente. Beleza? Gostaram desse vídeo? Então se inscrevam aqui no canal, deixem o like, se quiserem fazer comentários, perguntas sobre o conteúdo, quiserem saber mais aí sobre até mentoria, né? Quiserem, enfim, conversar comigo, mandem aí um direct, né? Pode ser no Instagram, que é @mateus com th, mota com 2 t's, .concursos, que é o mesmo arroba aqui do meu canal, aqui no YouTube, tá? E podem também deixar comentários aqui nesse vídeo, que eu tô sempre de olho ali para poder ajudar vocês. Beleza? Então, galera, até uma próxima e vamos pra cima!